Paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. É o tempo do nosso dia que nós reservamos para conhecermos mais a palavra do Senhor. Não é, pastor Fábio? Paz do Senhor? Isso, Andréia. Paz do Senhor, a paz do Senhor, os irmãos. Vamos ler a Bíblia. Isso. Nós estamos lendo o terceiro livro da Bíblia. Estamos fazendo uma leitura sequencial. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro Levítico. Nós estamos no capítulo 5, Levítico, capítulo 5. Estamos vendo os sacrifícios, as ofertas para perdão dos pecados. Então vamos a partir do primeiro versículo do capítulo 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus beiços para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo que pecou. E se a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alçar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alçar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará o sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação do pecado é. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado. E o resto será do sacerdote, como a oferta de manjares. Então, pastor, o que nós podemos comentar aqui? Andréia, nesse capítulo 5, a gente está vendo aqui, a gente consegue ver que tem pecados que a pessoa ela não tem consciência de que ela cometeu. Mas se ela souber, ela é culpada. Mas quando ela não sabe,
também ela precisa ser notificada, vai ser trazido uma testemunha ou se falar alguma coisa. E a gente vê aqui no transcorrer do capítulo que vem um animal maior, depois o animal vai diminuindo, depois uma medida de farinha, depois outra medida menor ainda, porque todo o propósito de Deus nunca foi condenar as pessoas, mas era que elas pudessem se apresentar diante do Senhor como uma oferta e com um reconhecimento. E aqui o texto diz assim, ela tinha que confessar o pecado dela. E é necessário, então, confessar o pecado diante de Deus. Glória a Deus. Vamos continuar a nossa leitura? Versículo 14 do capítulo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade, e trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado ao Senhor. Então, pastor, nós vemos assim que todo o propósito do Senhor aqui é que todos fossem perdoados, né? Que todos fossem perdoados. Agora, cometer um pecado contra as coisas sagradas vai precisar restituir. Então, tem aqui uma restituição. E aí a gente lembra, né? Lá o Senhor Jesus encontrando, e aí aquele homem dizendo assim, Zaqueu, né? Zaqueu, né, irmã Andréia? Sim, Zaqueu. Zaqueu falou assim, eu restituo. E ele sabia com o que ele estava fazendo, ele precisava restituir. Depois fala bem assim, e por ignorância contra aquilo que se deve fazer e você não faz, ainda assim existe um pecado nisso e precisa ser expiado, tem que trazer um animal diante do Senhor, porque tem coisas que da parte de Deus que estão estabelecidas, mas todo o propósito de Deus é perdoar o homem. E na medida hoje que a mensagem, que a Bíblia, que a palavra está sendo lida, saiba todos que estão ouvindo, o propósito de Deus é que o homem se arrependa e seja perdoado diante dele. Amém, irmãos? Vamos continuar a nossa leitura? Agora nós vamos dar início ao capítulo 6. Capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou o que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho,
conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará a expiação por ela diante do Senhor e será perdoada de todas as coisas que fez, sendo culpado nelas. Então, nós vemos aqui que o Senhor continua dando oportunidade, né, para aqueles que pecaram se arrependerem e obterem o perdão diante do Senhor. Precisa haver uma restituição, tá vendo o detalhe? Porque o pecado, aqui começam as coisas de conduta humana entre pessoas. Um roubo, uma blasfêmia, um juramento que não foi, um falso juramento. Então, as coisas precisam ser ajustadas. Então, muitas vezes, nós vamos lembrar da palavra, né? Quando nós chegamos diante do Senhor, primeiro, assim, deixa a sua oferta e vai acertar com o seu irmão primeiro. Então, isso daqui, a lei já tem esse sentido. É porque o Senhor nunca mudou, irmã Andréia. O Senhor nunca mudou. Então tem um sentido de reparação. Precisa consertar e depois vir diante do Senhor. Amém. Então, com esse ensinamento da palavra de Deus para as nossas vidas, de que sempre há perdão, nós vamos encerrando o nosso programa de leitura diário da palavra. E no próximo episódio nós damos continuidade ao capítulo 6 que nós começamos. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, os irmãos.